Ok. Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouco se a psicanálise anteriormente a Freud, ao estudar autores como Kant, Hegel, você acha que... Não, não. O, é, quer dizer, a psicanálise ela começa realmente com Freud. Vamos dizer que ele descobriu a possibilidade de fazer alguma coisa que ele deu esse nome. Né? Até o ponto que eu pude ver, ele mesmo não estava muito satisfeito com o nome. Ele até depois deu outros nomes, pelo menos dois outros. Né? Ele chamou de psicologia profunda e chamou também de psicodinâmica. Como todo nome, é muito limitado o que ele está tentando dizer, né? Que sentido aquele nome tem. É uma questão que a gente enfrenta logo que a gente nasce, porque a gente já nasce com o nome. E até quando a gente cresce um pouco, a gente se pergunta, por que eu tenho esse nome? Quer dizer, a gente nem sabe quem a gente é, ou os nossos pais não sabiam quem a gente era, e já tascaram o nome, tá certo? Já deram o nome. Isso eu acho que ocorreu com a psicanálise também. Né? Não exatamente como um filho que nasce, porque não acho que ele tinha o projeto de ter o filho, nem sabia que ia ter. Né? Mas ele ainda não sabia bem o que era e precisou dar um nome. Pelo menos para diferenciar do que era feito anteriormente. Né? No caso dele era a neurologia e psiquiatria que já existia. Quando se menciona alguns autores anteriores a ele, é o seguinte, na minha maneira de ver. O objeto de estudo, que basicamente é o ser humano, e os seus desastres, e as suas tragédias, e o oposto disso, né? Os não desastres, né? Ou as não tragédias, que a gente costuma dizer um desenvolvimento normal, seja lá o que for o normal. Né? Mas a pessoa só percebe que tem alguma coisa quando tem um tipo de desastre. E alguns desastres, inclusive, resultando em tragédias. Mas isso já existia, isso existia desde que o ser humano existe. Né? E pessoas prestaram atenção nisso. A questão específica da psicanálise, e nesse sentido que eu digo que não existia antes dele, é que embora as pessoas prestaram atenção, e a lista de pessoas é muito grande, né? É visível que isso começou já na antiguidade, ou pelo menos na hora que existem registros escritos. Né? Por exemplo, os textos homéricos, né? Fala assim o período homérico, né? Nem se sabe se o tal do Homero existiu mesmo. E se existiu, o Homero quer dizer um homem cego. Tá certo? Mas de qualquer jeito, seja lá quem for ou quais foram, existiu. Ou os relatos bíblicos, que também são mitos, né? Os textos homéricos são os mitos lá dos gregos, e outros mitos, os mitos lá egípcios, dos sumérios, dos hebreus antigos, lá da antiguidade, né? Tratavam desses problemas. A diferença que eu ia tentar dizer, e gostaria de colocar ênfase nisso, é que a psicanálise lida com indivíduos. E antes disso, não tinha ocorrido esse tipo de coisa. Né? Mesmo outras pessoas que se preocupavam com isso, que foram os primeiros médicos, né? Pelo menos na Grécia Antiga era claro que os médicos faziam isso, em Roma também. No Egito também acontecia isso, que eles lidavam com indivíduos e com os problemas dos indivíduos. Eles não estavam voltados para o que a psicanálise ficou voltada depois. Né? Então, vamos dizer que a psicanálise tem uma herança médica, porque aí houve o renascimento da medicina, muito tempo depois, 2 milênios depois, né? E aí ela se aprofunda mesmo nas questões individuais. Né? Mais do que esses médicos antigos. Né? Às vezes eram médicos, às vezes eram padres, vamos dizer assim, sacerdotes, né? Padre quando veio a religião cristã. Curandeiros, ou seja lá o que for. Né? Mas também eles não estavam interessados nessa situação realmente individual, vamos dizer assim, na estrutura. É difícil a gente usar um termo. No modo que a pessoa estava lidando com os problemas. Eles se ligavam mais nos problemas externos, né? E também muito no sentido de tentar resolver o problema externo,
do que no modo particular que a pessoa lidava com o tal do problema, desastre, tragédia, e também não problemas, não desastres. Isso tudo eu acho que a psicanálise trouxe. Talvez em função disso que a coisa continua. Uma das questões que se lidava também eram as questões da pessoa com a realidade, ou verdade, né? Mas, novamente, o alcance disso era tão geral, de populações, de etnias, né? Não do indivíduo. E aí a psicanálise traz a mesma questão, o modo que a pessoa lida com a verdade, mas partindo da própria pessoa. Então, isso que ele criou... Espera só um pouquinho, preciso ajeitar.